O primeiro é mi capa. O primeiro é mi capa. O teta mi capa. O primeiro terra. O primeiro terra. Esse mi capa. Mi capa. Capa de não. Isso. Siga. Então veja bem, para a gente calcular o propagador, não só para, eu estou falando da teoria de Einstein, mas isso vale para todas as teorias gravitacionais a partir de uma lagrangiana, mesmo aquelas mais complicadas, 100 milhões de vezes mais que a do Einstein. Então tem um preço a pagar, a gente tem que fazer essa tabelinha uma vez, né? São chamados operadores de Barney-Rivers, que são em número de 6. Com esses operadores a gente faz qualquer teoria gravitacional. Aqui estão as definições. Esse artigo aqui do Antoniades e Tomboulis, do PRD, de 1986, na parte do apêndice dele, ele tem os operadores de Barney-Rivers para todas as dimensões. 3, 4, 5, 6, assim por diante. Então, esses asterísticos que eu coloquei aqui, estrelinhas, por exemplo, isso aqui depende da dimensão, esse depende da dimensão, esse depende e esse depende. Essa letra quer dizer o seguinte, depende da dimensão. Aí está sendo feito em 3 mais 1, 6 em 4 dimensões. Tá? Esses operadores, logicamente, o cara que só para fazer isso aí vai alguns meses ficar fazendo, não interessa. Interessa essa álgebra fechada aqui, essa tabuadazinha, bem simples, né? Observe que os 4 primeiros são verdadeiramente operadores de projeção. São ortogonais e idempotentes. E eles obedecem a uma relação muito legal que vai funcionar em todas as teorias de gravitação. Se você somar o P2 com o P1, com o P0S com o P0W, dá identidade nesse espaço com 2 índices mais 2 índices. Que na verdade é o MiK eta KL mais eta MiL eta MiK. Você mantém o Mi e o Mi fixo e pergunta o K e o L. Bom, pela minha experiência, que eu já lidei com algumas teses de doutorado que os caras usaram esses operadores, então o erro comum, vou pegar lá o gaúcho ali que está meio preso, é que a gente sempre esquece de uma simetria fundamental. Já vou falar para vocês isso aí. Esses operadores
ele tem, além das simetrias evidentes, ele tem uma que não é nem um pingo evidente. E para isso, como eu tive, acho que uns 2 a 3 alunos de doutorado que fizeram tese, e eu tive que fazer os artigos para eles, eu resolvi construir uma tabela de macete que eu vou dar para vocês, que vocês simplesmente, é só olhar assim, em vez de fazer as contas, já sai o resultado. Aí isso é uma coisa, até eu quero ver se o Dória consegue encaixar lá no programa dele, que fica fácil. Mas sem isso, como eu vi como vocês estão fazendo aí, em função dos operadores de projeção eta e w, eu vou te contar, isso aí é pior do que cair morto 5 vezes. Certo? Por exemplo, uma teoria que tenha um r ao quadrado, no fim da vida de vocês, na mais umas 5 encarnações, vocês ainda vão estar lá, e vão errar, porque tem que simetrizar. Veja bem, o troço é simétrico nos primeiros 2 índices, é simétrico nos 2 índices que se seguem, e é simétrico na troca deles por eles mesmos. É esse o ponto que a pessoa esquece, eu já vou utilizar. Tá? Agora, depois você aprende a lidar com isso aí é uma tabuada de aluno de doutorado, né? No primário de P2, vezes 2, 4, porque a gente aprende. P2, vezes P2, 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 vezes P1, 0. Tá? É uma pena que eles não são todos operadores de projeção. Tem umas fichas loucas ali, ó. O P0SW, P0WS é que estraga a beleza da coisa. Se não fosse aqueles 2, né? Como era de esperar, vocês são matematicamente, vocês veem, ó. Vocês tomarem essa coluna, essa diagonal aqui dos operadores de projeção, vai exatamente identidade. Não é nenhuma surpresa. Claro, se não desse, aquela surpresa. Por quê? Porque você errou. Agora eu vou falar uma coisa que, em geral, bons físicos acham que é e não é. Não é porque uma tabelinha, a álgebra fecha, que os operadores formam um conjunto completo. Tá? Já vi muito paper errado, porque esse conjunto aqui, ó, até aqui, ele é completamente fechado. Tem até uma identidade, que antigamente eu vi nos artigos lá, na época da minha avó, que dizia que isso aí era um conjunto completo. A álgebra fecha, de jeito nenhum. Provar que um conjunto é completo é uma coisa muito difícil, não é assim trivialidade. Tá? Então, isso aqui é um exemplo que tem um subconjunto que tem uma álgebra fechada, e, no entanto, esses operadores não são linearmente independentes no sentido de álgebra linear. Vamos pensar assim bem em nível primário. Tá? Então, fechar a álgebra não é uma condição necessária e suficiente. É preciso que a álgebra feche. Claro, coitada, uma álgebra aberta não vai dar nada matematicamente. Mas não quer dizer que se a álgebra fecha, que você tem segurança 100% que você está no bom caminho. Não, você está no bom caminho, pelo menos já é. Né? O Vitor, que já trabalhou com essas desgraças aí, ele sabe como é que é. Tem uns casos assim que só fechar a álgebra já vai 1 ano, né, Vitor? Então, quando fecha o cara, ai meu Deus, que bom, suspira. Aí ele olha lá, putz, o conjunto não é completo. Então aí continua depois. Tanto que os primeiros trabalhos sobre essa história, o Barney e Ives são os pais da criança, são 2 italianos. Eles erraram para danar, vale a pena ler os artigos dele para ver como é que começa. Aí vieram os outros, muito melhores, que arrumaram mais um pouquinho, mas isso não tem muito tempo que eles acertaram. Eu digo muito tempo, faz uns 20 anos. 20 anos em física não é assim uma coisa tão grande. Tá legal? Posso apagar o lado de cá? Então veja bem o que é calcular o propagador. Agora vamos falar numa outra linguagem. O que é calcular o propagador quando o cara tem uma tabelinha de álgebra ginasial como aquela ali? É muito mais fácil. Dá para fazer isso com eletromagnetismo. Eu vi que no curso aí do tio Elael ele fez com o θ e com o ômega. Se vocês construírem uma tabela do jeito que eu fiz aí, calcular propagador, até para o netinho de vocês não têm ainda, nem filho ainda, né? Tudo ainda improdutivo, na idade. Quando vocês tiverem filho e neto, aí vocês podem pedir para eles calcularem. Constrói uma tabela de θ e ômega. Pô, até eu sei fazer de cor, vocês são doutores nisso. Monta, como eu vou fazer para vocês, eu vou deduzir uma forma para o propagador que funciona para qualquer teoria. O resto é botar lá no computador que o Dória vai inventar ainda, que está inventando, e fazer conta. Aí não me deu a camisa aí. Agora, enquanto vocês não tiverem o computador dele, tem que fazer na mão. Mas com esses truques aí, se era em 100 anos de trabalho, ele reduz para mais ou menos umas 2 horas, etc. A gravitação, em geral, demora um pouquinho fazer conta. Depois que pega Quando você ser o nosso líder Einstein. Aquele igual lá.
Então, tudo bem. Então, veja bem. O que vocês têm que fazer? Essa é a parte monótona da criança, né? Vocês têm que pegar a sua lagrangiana, né? E escrever ele da seguinte forma: um meio. Isso aqui, vocês não perguntaram, mas por que tem hora que a gente bota meio e tem hora que não bota meio? Então, para não ter mais problema, eu vou responder para vocês pro resto da eternidade antes que eu morra. Bota meio simplesmente quando você está trabalhando com escalar mesmo, ou desculpe, com bóson, que não está carregado. Os outros não botam, porque vocês vão ver uma hora de calcular o propagador, bota um meio na frente, outra hora não bota um meio. Então, quando for bóson, vetorial, tensorial, escalar, sem carga, simplesmente bota o meio. Os outros não botam. Por que essas receitas? Porque esses meios são exatamente para compensar fatores na frente. Tá claro? Então, vocês não gostam de fazer assim, façam lá, calcule, Paulo e Jordan, aquela bicharada toda. Aí, 100 anos depois, vocês vão chegar aqui. Esse aí, por Paulo Jordan, olha, eu dou um carro de presente para quem fizer. Porque isso aí é demorado. E o Paulo Jordan, nem ele, quando era vivo, faria. Bom, então, como esse troço aqui só tem H menino, lá e claro, imagine o seguinte, que vocês já fixaram o gate, certo? Só para não perder tempo, tá? Tá tudo pronto. Então, vocês vão expandir assim, ó. H menino, sanduíche, a mesma novela, só que agora tem dois índices. Aqui vai aparecer um operador, não tem letra melhor para chamar operador que ódio operador, tá? Mini, eu vou botar uma vírgula, que o pessoal pensa que é derivada, mas só para separar as simetrias, assim que vocês vão ler no artigo, fica mais fácil. Duas letras que vocês gostam, por exemplo, alfa e beta, são as mais difíceis do alfabeto, assim. Então, no fundo, calcular o propagador vai ser escrever a lagrangiana exatamente nessa forma. Um meio de H em alfa, um operador lá em cima, vezes qualquer coisa. Em qualquer teoria. Não esqueça que o meio só vale para quê? Para bósons sem carga. Tá? Férmions e carregados não funcionam. Senhor Marcos Vinícius, olha aqui, ó. Não é só para você não, para todo mundo. Olha a simetria desse inferno aqui. Ele é simétrico na troca do Mi pelo Ni. É simétrico na troca do alfa pelo beta. E é simétrico na troca do Mi-Ni pelo alfa-beta. Por isso que quando se calcula o propagador do gráfico, raramente alguém acerta, porque deixa a simetria de fora. Então, quando você trocar Mi-Ni por alfa-beta e vice-versa. Tá? Então, quando vocês construírem esse troço, veja bem uma coisa em teoria de campos fundamental. Isso aqui é um sanduíche. E quando tiver o Mini e o alfa-beta aqui, eu não preciso me preocupar com a simetria desse bicho. Agora, na hora que eu apagar esse bicho aqui, o que acontece com esse fulano que está aí? Ele tem que manter a simetria em Mini, alfa-beta e na troca. Bom, ele é obrigado, vai dar simétrico? Em 100% dos casos, para não ter exceção, porque é verdade, não vai dar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que botar no dedão a simetria. Certo? Às vezes você tem que botar 6 termos, 7, 8. Então, para evitar essa contarada infernal, eu inventei um monte de identidades que já está tudo simetrizado. Você é só olhar e encaixar. Tá? Senão é muito chato. Não acaba nunca. Bom, agora vamos pensar assim, que nem a primeira aula de álgebra linear, primeiro sentido. Vamos lá. Seja um operador, né? Eu vou expandir numa base. O O é operador. Quem é a base? Ó, é caprichada a minha tabela. O Barber, aquela tabelinha que está ali. Mas tanto o operador como o seu inverso pertencem ao mesmo espaço vetorial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o operador O, agora vamos dar uma de físico, não vou ficar botando índice, porque não vai interessar. Quem são os vetores da base? Estou chamando vetor da base os operadores. P2, P1, parará, parará, parará. Então eu vou expandir assim, para ficar bem parecido com o que está lá em cima. Ó. X2, P2. Mais o que? X1, P1. Tá? Mais, quem é o próximo? XS, P0S.
mais, quem é o outro fulano lá? XW, P0W. Putz, não acaba nunca, né? Mais X, como é que eu vou chamar esse desgraçado? SW, P0, SW. Mais X, o quê? WS, P0WS. Nada mais que eu quis que pegar o operador O e expandir na base. Ora, mas se o operador O pertence a tal base, o seu inverso também pertence. Não é isso? O que é o inverso desse operador em termos de teoria de campo? Nada mais que o propagador do Feynman. Tá? Então, vou calcular o inverso. Façam isso para o eletromagnetismo usando θ e usando ômega. Vocês vão construir uma receita de calcular qualquer propagador complicado em segundos. E fica pronto, vale sempre. Não só para a teoria de Einstein, para qualquer teoria de gravitação. Tá? Então, o inverso, para não gastar minha inteligência aqui, eu chamei de x, eu vou chamar de y. Bom, como vocês são mais inteligentes que eu, vou parar aqui. Ó. O resto adivinha se quiser. Tá? Agora, faça uma conta dificílima, multiplica um pelo outro, que conta que tem que dar? A identidade. O vezes O menos 1 tem que dar a identidade. Cuidado que a identidade nesse espaço é um bicho bem enrolado, né? Mas como eu já deixei aqui para ninguém me perguntar, ó, quem é a identidade? P2 mais P1 mais P0S mais P0W. Então a conta, olhando essa tabelinha, multiplicando pelo outro, olha, não é mais fácil que primeiro ano de álgebra linear. Que é o que cai lá no vestibular antes, né? Não? Então, pulando essa parte assim algébrica, aí o que vocês fazem? Você me empresta a minha cola? Já te dou. Você simplesmente faz essa conta terrível aí, trivial, e vocês têm uma forma para calcular qualquer propagador que vocês queiram na vida. Não esqueçam que aqui eu já embuti o termo de fixação de gauge, tá? Não preciso falar de novo. Né? Então veja bem, olha que moleza, como é que eu calculo esse bicho? Simplesmente, o coeficiente do x2 passando para baixo dá o coeficiente do P2. O coeficiente do x1 dá o coeficiente do P1. A gente fica tão animado, opa, que moleza, mas aí não é bem assim. Mas o resto também não é muito difícil, é quase como um determinante. 1 sobre xs, xw, menos xsw, xws, que multiplica os que estão faltando todos. xw P0S mais xs P0W. Bom, continua para cá. Menos xsw P0SW menos xws P0WS. Entendido? Isso aqui está na frente de todo mundo. Então veja bem, maior abobrinha calcular o propagador mais complicado possível. O que eu tenho que fazer? Achar esses números aqui, ó, e o resto, pelo amor de Deus, até eu consigo fazer, é só botar aqui embaixo. Pronto, está pronto o propagador. Para gravitação, sim. Para derivada do lado superior, sim. Para teoria de quem? Sei lá, de Fias-Pauli também. Quem mais um outro pichona aí que dá a gravitação que vocês conhecem? Quem mais tem? Aquele lá que tem um campo escalar, Lagrange, sei lá, qualquer uma que vocês inventarem que tem uma lagrangiana, encaixa ali. Mesmo que vocês não conhecem, isso aqui é bom, né? Porque toda vez que você inventa um troço, aí você tem que inventar uma teoria para fazer. Tá legal? Agora não esqueçam das simetrias. E a última coisa, porque não vai dar para fazer mais, está quase na hora, só vou colocar essa tabela, que realmente essa é a queixa. Com essa tabela, tudo que vai aparecer no propagador já está expresso em termos dos operadores de Feynman livres. Já simetrizada, só se olhou lá, coloca a resposta. Né? Depois você pega a experiência, não precisa nem simetrizar, você já olha e já sabe o que vai dar. Como é que eu deduzi
identidades é super elementar. É só você colocar o resultado e ver o número que está faltando para dar. Por que eu deduzi essas? De saco cheio de ter que fazer essas contas. Então eu vi tudo que aparecia numa teoria de gravitação e montei as identidades. Aí nunca mais fiz conta. Só de copiar. Tá? Senão você vai passar a vida inteira fazendo contas infernais e errando. Porque mesmo depois que você sabe, tem que dar uma treinadinha para não fazer besteira. Né? Bom, não são muitas, mas tem todas as... Por exemplo, quando vocês estão trabalhando, sempre vai aparecer um meio que multiplica NMK, N lambda, mais N lambda, desculpe, NMK. O que é isso? Então lá, quando estão calculando o propagador, você substitui simplesmente por P2 mais P1 mais P0S mais P0W. Mini K lambda. Então observem que esse bicho aqui é simétrico na troca de Mi por Ni, K por lambda e Mini por K lambda. Já está simetrizado, arrumado, pronto para ser usado. A outra é super inocente, mas extremamente importante. Se você tiver no teu problema, Mi multiplicado por K lambda, vai aparecer lá. Como é que vira em termos dos operadores de binary inverse? Fica 3 P0S mais P0W, sem 3, mais raiz de 3, que multiplica P0SW mais P0WS. Eu vou, como está muito difícil de escrever, sempre aqui é mini KL no final, tá? Aqui ó, mini KL. Nem precisava, é só para não confundir. Agora veja uma infernal aqui. Imagine, depois de você simetrizar, deu o seguinte, 1 sobre K2 multiplica, veja bem, tem todas as combinações possíveis. Mi kappa, Kni, K lambda, mais eta mi lambda, Kni, kappa K, mais eta mi lambda, Kni, kappa K, mais eta Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? É que vocês vão aparecer essa coisa arada horrorosa toda aqui. E vocês vão gastar vários dias para descobrir que no fundo são os operadores simples. Quando você soma todos os operadores, no final dá uma coisinha bem simples. Então essa coisa aqui horrorosa, está simetrizada em Mi, K, lambda, etc. Dá simplesmente... Vocês podem substituir por 2 vezes P1 mais 4 vezes P0W. Pergunta que vocês devem estar pensando, vai acontecer algum caso que não está dentro dessa tabela, dessas identidades? Não. Todos possíveis e imaginários estão aqui. Falta só mais 2, tá? Um outro caso, 1 sobre K2, que multiplica eta mini, kappa K, kappa lambda, mais eta kappa lambda, Kni, Kni. A raiz de 3, P0 SW, mais P0 WS.
mini, capa lambda. E a última, vou botar aqui, quinta, P0W de mini lambda, capa lambda, é igual a 1/4 de cami, capa K. Bom, todas as teorias de gravitação estão contidas aí. Eu fiz para você, pode ficar para você se quiser. Então você, para fazer, qualquer um que vocês inventarem, pode botar um diabo, não vai tão rápido, mas se não vai rápido desse jeito, imagine se vocês fizerem na mão. Na mão, além de não ir rápido, não dá certo, porque é muita simetria. Aqui já está tudo simetrizado do jeito que vai aparecer na lagrangiana. Então veja bem, quando é que um cara vai olhar para esse troço aqui, que Nimi, KL, é 3P0W, mas etc, etc. Na verdade, para deduzir isso é trivial. É só a necessidade que faz o gato pular. Então, claro, com isso aí você não se cansa mais. Tá? Legal? Bom, agora, como presente de tchau para vocês calculem o propagador, porque chega para isso aí. Estou cheio de T1, T2, T0, eu nem sei mais o que é isso. Tá claro? Você ficou bem 100%? Depois, na outra vez que eu botar para dar aula para vocês, aí eu faço já o propagador, etc. O que eu queria não era fazer o propagador, eu queria mostrar para vocês como é que entrava a interação. Mas como isso aqui é um negócio que eu sei como que é difícil da pessoa fazer, o trabalho que dá, e você não vai encontrar em lugar nenhum, porque ninguém fez, né? Que fui eu que fiz mesmo, realmente. Fiz porque tinha que... Senão você não... Como é que você vai ter certeza do trabalho que você está fazendo no meio dessa cotarada toda aí que você não errou? Assim você não erra, porque as simetrias vão se fechando e dá tudo certo. Dá para analisar o propagador, e tendo o propagador, o resto, você já sabe calcular os vértices. Na gravitação, o que infernal é fazer a contarada, porque são compridas. Lembra que o vértice deu um número grande. Mas é multiplicação, tipo de... Tá? Ficou alguma dúvida? Não. Tudo 100%? Então, agradeço a vocês aí as horas divertidas que nós passamos e desejo bastante Barney Rivers para vocês no próximo dia.